Saudações aos que têm coragem e aos que estão aqui para qualquer viagem. E aconteça o que acontecer, o Assim Podcast tem que continuar. Chegamos à nossa segunda semana com o Assim Podcast no ar, desde o seu retorno. Estamos no episódio 35, mais uma vez levando a você informações importantes para que você possa formar sua opinião sobre os mais variados temas. Agradecer a toda a diretoria da Associação Comercial e Industrial de Marabá, em nome do presidente João Tatagiba, da vice-presidente Nilva Olive. Agradecer aos conselhos que também são muito importantes nesse trabalho, ao Conselho da Mulher Empresária, o Assim Mulher, e ao Conselho de Jovens Empresários da entidade, o Conjove. Agradecendo a você que nos acompanha toda semana aqui no YouTube da Associação Comercial. E hoje, para conversarmos sobre iniciativas de ressocialização dos egressos do sistema penal, além de assuntos que tocam a Vara de Execuções Penais de Marabá, você já acompanha aqui na tela comigo. Vamos receber o juiz titular da Vara de Execuções Penais de Marabá, também docente dos quadros de uma instituição do município, o doutor Caio Marco Berardo. Receberemos aqui também a Sulair Nunes, ao lado dele, coordenadora do Escritório Social de Marabá. E aqui ao meu lado, a Manuela Cavaleira, que é secretária coordenadora de assistência ao egresso e família do Escritório Social. Estamos aqui com a nossa bancada completa para a gente abordar esse tema. E como é de praxe, vamos começar pelas mulheres. Então, vou começar aqui com a Sulaí, que foi com quem eu conversei, e a gente combinou esse bate-papo para falar sobre esses assuntos. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, por a gente ter estreitado essa conversa e chegado aqui hoje a esse resultado significativo para a nossa audiência, Sulaí. Nós é que agradecemos, a oportunidade de estar colocando em pauta esse assunto, que é importantíssimo para a sociedade em geral, não é um assunto isolado. Falar sobre ressocialização de pessoas que tiveram a experiência de aprisionamento, já foram presas, é de suma importância. Eu sou assistente social de formação, estou à frente do escritório social desde quando foi inaugurado aqui em Marabá, em maio do ano passado, completou 9 meses, agora dia 4 de fevereiro, que o escritório social está atuando no município de Marabá. Excelente. Manuela, você está lá como coordenadora de assistência ao egresso e a família dele, não é? Então, dá as duas boas-vindas primeiro para a nossa audiência e depois a gente pode entrar nesses detalhes sobre a função e quais são os trabalhos que você tem desenvolvido lá. Obrigado por tua participação também. Eu que agradeço vocês já receberem a gente, a receber o sistema, para a gente falar desse tema que é tão importante. Obrigado por nos acolher e obrigado por nos ouvir. Obrigada. Doutor Caio, o senhor é juiz de direito e, além disso, é meu professor também nos quadros da Faculdade de Garajás, então é um prazer recebê-lo aqui no nosso Assim Podcast. Então, satisfação dupla, de estar aqui com vocês, toda a produção, agradecer a toda a Assim, o presidente João Tatagiba, que é um grande parceiro nosso, certamente, de toda a sociedade, nós sabemos da importância dessa instituição, então é uma alegria muito grande estar aqui e poder levar aí para os ouvintes um pouco desse assunto, tentar deixar claro algumas coisas, principalmente nesse mundo de tantas notícias que às vezes os temas saem de uma forma controvertida e polêmica, principalmente quando se fala em sistema penal, ressocialização e pena e punição. Com certeza. Doutor Caio, o senhor é de uma presença um pouco mais discreta nos meios de comunicação, o senhor não costuma atrair tantos os holofotes assim, então, mas a gente sabe que o trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá tem sido fundamental para garantir uma segurança jurídica, para garantir a organização dos trabalhos ali, Pelo menos essa é a percepção que eu tive acesso antes da gente conversar. Como que lidar com essa vara que afeta não apenas a vida daquele detento, mas também da família? Então, em primeiro lugar, como você mesmo destacou, o juiz ele não é uma figura social para estar se expondo nos meios de comunicação dessa forma, não que ele seja contra, muito pelo contrário. Nós estamos sempre abertos a levar as informações e a questão da transparência.
né? E o grande primeiro ponto é esse, é colocar não só a função específica do juiz da execução penal, do juízo da execução penal, como da justiça em si, do poder judiciário. O poder judiciário, ele sempre está exposto à sociedade de uma forma que ele vai desagradar alguém, que eu falo. Por quê? Porque tudo que vai para o judiciário é uma briga. Sim. E numa briga, às vezes, tem um vencedor e um perdedor. E o juiz que decide isso, ou ele vai desagradar o perdedor, ou vai desagradar os dois quando o ganhador ganha só metade. Né? Então, é por isso que nós não nos expomos tanto por esse motivo, mas os resultados estão sempre lá. O Poder Judiciário, como um todo, está para servir, que é essa questão de dirimir conflito, né, tudo. E nesse assunto específico, em todos, mas nesse assunto específico, tratando de ressocialização, jamais seria possível trabalhar sozinho. Por isso que nós temos o Poder Judiciário, o Executivo com o sistema penitenciário, que hoje tem uma secretaria própria, né? Nós temos todo o apoio da rede social do município e, principalmente aqui que nós estamos, o quê? Da sociedade civil, dos terceiros, como o caso do empresariado, Sim. das universidades. Por quê? Porque nós trabalhamos com uma pessoa que não existe no Brasil prisão perpétua, não existe no Brasil pena de morte. O que existe no Brasil? Pena de prisão, mas para quê? Para a pessoa simplesmente terminar a prisão e fazer o quê? Né? A finalidade do Estado é reintegrar ela na sociedade. E a principal dificuldade que eu vejo é justamente essa polêmica, essa divisão que tem hoje, essa bipolaridade na sociedade, onde a pessoa, o apenado e o egresso, que a gente fala que é esse que sai, ou ele continua sendo visto como um infrator, um bandido, ou ele é visto como um coitado. E não é nenhuma da coisa nem outra. Ele é apenas um indivíduo que pagou uma pena conforme a lei e agora tem que retornar à sociedade. O mecanismo, a função de todos esses entes que eu citei é essa. E a dificuldade, às vezes, também, a primeira dificuldade é demonstrar isso para o povo, deixar isso claro. E depois as dificuldades operacionais. Né? As dificuldades operacionais, porque a gente fala aqui em um serviço social, que precisa de toda uma estrutura. O Assim Podcast é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Marabá, a partir da Assim TV, e nós contamos com o patrocínio master de Sicredi, que aparece aqui no nosso televisor. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, há mais de 120 anos comprometidos com a vida financeira dos nossos associados. É praticidade, segurança e autonomia financeira que você quer? Então, abra já a sua conta e peça seu cartão. Conte sempre com a Sicredi. Sulaí, escritório social, já tem 9 meses aqui em Marabá. Conta pra gente onde ele fica localizado. Importante que as pessoas saibam disso. E qual é o objetivo central dessa iniciativa? Bem, fica localizado na Velha Marabá, ou Marabá Pioneira, né? Dentro do prédio do PROCON, porque o escritório social é uma gestão compartilhada com o município, o Estado representado aqui pelo Tribunal de Justiça e pela Secretaria de Administração Penitenciária, né? E o município, ele participa cedendo o espaço. E o Estado participa por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, cedendo a mão de obra, que no caso sou eu, a servidora que atuo lá. Então você foi deslocada a partir dessa uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, não é? Sim, então foi cedida para atuar no escritório social, é isso? Isso. No caso, eu sou servidora da SEAP, Perfeito. que estou atuando no escritório social. Assistente social do sistema prisional já há 4 anos. Eu entendo o público, já tenho experiência com o público lá no sistema prisional, preso ainda. Agora, aqui fora, já estão... é outro tipo de atendimento.
que o escritório social realiza aqui, de acolhimento, sem preconceito, porque isso é importante. Eles relatam muito que vão para atendimento, tirar RG, e Sim. quando veem que é ex-presidiários, né, que é bem pesado falar isso, eu prefiro chamar egressos mesmo do sistema prisional, a forma de atendimento muda. Então, Sim, o sim. escritório social tem esse atendimento singular. Manuela, agora falando um pouco mais especificamente sobre a tarefa que você é encarregada dentro do escritório social, que é a assistência ao egresso e à família, quais são as principais linhas de atuação dessa tua função? É assim, eu sou coordenadora de assistência ao egresso e família da SEAP. Eu faço a gestão da política de atenção à pessoa egressa no âmbito estadual. Perfeito. Então, eu planejo, monitoro e ajudo a executar a política de atenção ao egresso e família no Estado. O escritório social, ele é uma metodologia, na verdade, do CNJ, e o Estado ou o município adere. Aí que o escritório social de Marabá, ele é gestão compartilhada entre município, Tribunal de Justiça e a SEAP. Os três. Mas o escritório social, qual é a metodologia do escritório social? O que é assistência ao egresso e família? A gente faz um atendimento à escuta qualificada, observa qual é a demanda desse indivíduo, quais são as suas necessidades, seja documentação civil, seja alimentação, seja renda, seja saúde, esporte, lazer. Faz uma articulação com a rede municipal ou estadual e encaminha para essas demandas. Assim como faz o atendimento do egresso, a gente faz esse mesmo atendimento, só que diante das suas... é bem diferente, mas é o mesmo atendimento de identificação e encaminhamentos para os familiares também. Manuela, além disso, quais são os principais atendimentos que o escritório social presta ao egresso do sistema penal? Quais são as principais reivindicações deles? Sim. A principal reivindicação do atendido é acesso à renda, né? A renda. Trabalho e renda. É a nossa principal demanda. Mas nem todo mundo está preparado para adentrar no mundo do trabalho, principalmente porque o nosso público, majoritariamente, o primeiro acesso à escola, educação formal e trabalho formal foi dentro do sistema penitenciário, geralmente. Então, a gente faz toda a preparação dessa pessoa para que ela possa ir para uma atividade laboral. Mas a principal demanda é o acesso à renda. Há ainda muita dificuldade para se inserir os egressos do sistema penal no mercado de trabalho. Eu quero compartilhar essa resposta entre você e a Sulaí, por favor. Sim, por questões de estigmas, né? Existe dificuldade, sim, de inclusão no mercado de trabalho devido ao preconceito. Houve casos de atendidos que ele fez todo o processo de admissão e já no final, depois de ter feito exames médicos, e foi descoberto que ele era egresso do sistema prisional, a empresa não efetivou ele, né? Então, o preconceito, essa cicatriz de ter sido preso, acompanha essa pessoa para o resto da vida dele. Então, sensibilizar uma empresa ou uma pessoa jurídica que tem uma oferta de trabalho é o maior desafio do escritório social. E a primeira demanda, quando eles vêm para atendimento, eles querem trabalhar. E é importante dizer que o escritório social ele não é obrigatório. Sim. A pessoa que saiu do presídio, ele é encaminhado, ele é informado que existe esse local. E se ele tiver interesse de buscar esse apoio, esse auxílio, ele vem voluntariamente, né? Doutor Caio, antes de existir o escritório social, que é uma iniciativa legítima, genuína do Poder Judiciário, como que era esse tratamento com o egresso depois? Quer dizer, a justiça condena, manda para o sistema penitenciário e depois não fazia nada? Ou qual era o trabalho que era feito? Né? Pois é, Vinícius. A questão é a seguinte. Como eu até estava dizendo agora, que nós tínhamos costume na sociedade, principalmente no Estado, de trabalhar em etapas totalmente divididas e segmentadas. Então, o meu trabalho vai até aqui.
e depois o meu começa aqui e acaba aqui. Então, como se dizendo, o cidadão ia ser condenado, ele cumpria sua pena acompanhada pela justiça, certo? Junto cumprindo a pena, o sistema penitenciário acompanhando ele, né? Realmente ele lá preso naquele local materialmente, o Poder Judiciário vendo os benefícios. Terminou, abria-se a porta, falava tchau. Né? Então, que a importância disso hoje? É justamente haver uma interseção entre todos esses atores, né? E, em especial, não só o Poder Judiciário, que está vendo a figura acompanhando, como, no caso, o Poder Executivo, por meio da Secretaria Penitenciária, de Assuntos Penitenciários, e também esse cidadão, antes de tudo, ele é um indivíduo, ele é um munícipe, ele é um cidadão do Estado, da União. Então, nada mais... Preenchendo todos aqueles requisitos constitucionais. E nada mais lógico do que todos esses entes, inclusive o município local, olhar para ele. O município, assim como está à disposição dos carentes, está à disposição dos estudantes para dar a educação, dos idosos, daqueles que precisam de saúde, o município tem que estar à disposição desse indivíduo também. Só que o que foi o escritório social? Uma política mais específica para esse perfil. Né? Isso não é nada local, é um programa ligado ao CNJ e ao Programa das Nações Unidas, que é o PNUD, né? Ou seja, é um instrumento, uma ferramenta aí muito homogênea, né? Que cabe aos atores locais apenas customizar isso e servir melhor esse indivíduo. Antes, e agora, depois de tudo isso, é necessário mais uma observação. Há um bom tempo atrás, nós poderíamos dizer que o sistema penitenciário ele estava praticamente falido, não só no estado do Pará, como em muitos estados. Para você ter ideia, quando eu cheguei a Marabá, 7 anos atrás, nós tínhamos o antigo CRAMA, né? Centro de Recuperação Mariana Antunes, que ainda hoje é um nome mais preferido pela população. É o nome conhecido, muito embora já... Mas ele já está desativado desde 2019. E nós tínhamos no CRAMA 180 vagas. Nós chegamos a ter lá 750 indivíduos amontoados. Não pode fazer lá nem encarcerados. E, consequentemente, você não tinha condições físicas de fazer um trabalho. Como é que ia dar aula para esse pessoal? Como esse pessoal ia trabalhar? Né? Então você não tinha condições de manusear essa pessoa. Então foi necessário toda uma reestruturação por parte dos estados. Aqui no Pará hoje é completamente diferente do cenário que era. Foi criado a antiga SUSIP, que era uma superintendência, se transformou em secretaria. Se deu uma atenção muito especial, o governo sempre dando uma atenção especial. Foram criadas novas unidades. Não podemos confundir também, Vinícius, a questão que, assim, eu falo dessa bipolaridade. Vem muito aquele discurso, não pode criar vaga não é solução. Não, mas nesse problema, criar vaga era necessário, porque você não tinha espaço onde o pessoal dormia, onde o pessoal ficar. Então, criar vaga não é para prender mais, era para acomodar, né, o que existia. Realmente, só criar não é a solução. A solução. E com isso, se avançou. Hoje nós temos, por exemplo, para você ter ideia, o movimento da vara de execução penal que mais aumentou foi a questão das remissões. E a questão afeta a concessão de trabalhos. Por quê? Porque o pessoal não estudava. O que é a remissão? Né? Um período de estudo abate, né, na pena. Período de trabalho abate na pena. Então, consequentemente, antes o pessoal não trabalhava, não tinha nem esse pedido. A gente vê esse reflexo, né? E a gente vê alguns reflexos também aí positivos, e agora com a instalação do escritório social, isso vai cada vez mais se concretizando. A gente tem que avançar, modernizar, né,
Hoje a Sulair aqui trabalha praticamente sozinha, ela precisa de uma equipe maior, nós contamos com o apoio de todos, inclusive do terceiro setor, para que possa sempre melhorar isso. Foi bom, inclusive, o senhor ter tocado nesse assunto, Sulair? Não, é isso, essa questão do trabalho, a gente não faz nada só, né? Então, o apoio das instituições, da sociedade civil, das instituições organizadas também é super importante. Certamente. Muita gente não confunde questões, o CRAMA. Até hoje, ontem eu fui numa reunião lá no Consórcio Ponte Rio Tocantins, que é uma grande parceira, inclusive pioneira em Marabá, de contratação de egresso do sistema prisional. É uma empresa que merece todos os parabéns, né, nessa questão de responsabilidade social aqui no município. E lá estava lá, CRAMA. E assim, o Marabá tem um complexo penitenciário que é composto por 5 unidades penais, né? Uma fica do lado da outra. Tem a unidade fechada, regime fechado, que isso que o doutor Caio falou, que era tudo junto e misturado, regime fechado, semiaberto, existia só o CRAMA. Então, foi construído o presídio fechado, foi construído o regime semiaberto, que é o principal público do escritório social também, que são os chamados pré-egressos, aqueles que estão há 6 meses da data de obter a liberdade. Então, e tem o presídio feminino, tem o outro presídio, as pessoas não sabem, pensam que só é o CRAMA, mas não. É tudo muito organizado e separado, né? Tem o presídio provisório e tem a casa de humanização aqui na Folha 30, que é quando tem os internos que trabalham e estudam fora já. Então, assim, essa questão não é que criou o presídio, precisava, era necessário. Em Marabá não existe superlotação, né, devido a essas construções desses presídios. Isso é importante. Imagina você amontoar pessoas dentro de uma cela. E aqui em Marabá não tem. E a intervenção que ocorreu em 2019 fez com que fosse possível existir ressocialização hoje, pensar em ressocialização. Porque antes, dentro do presídio, uma pessoa ela só ia estudar se a facção criminosa permitisse. E hoje como que está esse controle do avanço das facções criminosas? E aí eu vou tocar nesse tema agora, aproveitando o gancho que você me deu, para logo depois a gente progredir para uma outra pauta. Como que está o combate às facções dentro dos complexos penitenciários? Sim. Dentro do complexo a gente tem a equipe de inteligência, né? Tanto aqui chama unidades do interior, como lá na capital, né? E é feito todo o controle, sim, e posso dizer com toda a segurança e certeza do tempo que eu trabalho no sistema prisional, que no Pará, e principalmente aqui em Marabá, quem tem o controle das unidades são os policiais penais. Sim, a Secretaria de Administração com toda certeza A Secretaria absoluta. tem o controle do centro de E isso foi possível detenção, graças ao apoio, né, do governador em 2019 e do secretário à época, que era o Jarbas, né? Aí, doutor, retomando o gancho com o senhor, foi bom o senhor ter tocado num tema, que é a questão de que se amplia a estrutura, não para se comportar mais presos, mas para se dar mais dignidade para aqueles que já estão ali. Existe um comentário geral, uma opinião mais senso comum, o que eu vou falar aqui não tem base científica, de que a polícia tem metas para prender. Já o Poder Judiciário teria, a gente sabe que o CNJ tem metas, estabelece metas, a meta do Judiciário seria soltar os detentos? Nunca, né? Nunca. Né? Acho que nenhuma coisa nem outra. Primeiro, que uma coisa que eu deixo bem clara, eu até fui delegado de polícia também, tenho muitos amigos na polícia, civil quanto militar, né? Mas uma coisa a gente tem que deixar claro, né? Quem prende não é a polícia também, porque só existe prisão por ordem judicial. Né? Então, quem prende, todo mundo que está preso porque o juiz falou que tem que estar preso, fundamentou que tem que estar preso. Então, vamos desvendar essa lenda de que a polícia prende e o judiciário solta. Tá? Então, o judiciário prende e o judiciário solta. É sempre
Não, o judiciário segue o que está na lei, né? Há casos que a lei deixa expressamente previsto que não cabe prisão. Então não adianta falar fulano tinha que ficar preso. Fulano pagou a fiança, ele saiu. A lei está falando assim, o juiz não tem aquele poder, vou deixar esse preso e vou deixar esse solto, né? Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir, ele vai sair. Ele foi foi o pior caso que já existiu, mas se ele pagou a pena dele, ele pagou. Não há, claro, o que se pague a perda de uma vítima, né? Uma vida, uma integridade, isso não tem preço. Mas a questão não é essa, mensurar, né? A pena com a perda. Quem decide quem vai ser preso ou solto aqui em Marabá é o senhor, então? Não, somos, na verdade, 3 juízes criminais, né, que são 3 varas criminais, e mais eu que sou da execução penal. Eu cuido, na verdade, dos presos condenados, aqueles que... Então, a minha função é verificar se ele já cumpriu uma etapa da pena e pode sair ou não, né? E nas outras varas de conhecimento são os demais juízes que vão analisar as prisões flagrante, as prisões pedidas pela polícia, pedidas pelo Ministério Público, né? Importante fazer essa adição também de que o senhor já passou pelas varas criminais, não é? Já chegou a atuar por lá. Sim, constantemente também, volta e meia, quando o colega às vezes está de senhor férias, substitui. alguma coisa, eu atuo também de uma forma assim, né? Sulay, como há esse controle, então, que você já disse aqui, já garantiu, das facções criminosas no Estado? Então, como a gente explica, por exemplo, a questão da fuga de presos em outros estados do país, e nós estamos vivendo um momento de uma crise penitenciária, não é, que o Ministério da Justiça está monitorando na questão de Mossoró. Não é? Porque, na verdade, eu queria uma análise mais sociológica e de quem está dentro do sistema penitenciário que vai poder me dar essa visão. Por que ocorrem essas fugas de preso? Há uma falha na segurança do presídio ou há uma maior investidura por parte dos detentos? São vários fatores, né? Quando ocorre uma fuga. Confiança, às vezes, do policial penal ou da direção que está ali naquele preso, talvez porque ele já está há um grande período ali, vamos dizer, ele está há 5 anos, 7 anos, e nunca deu problema nenhum. Bom comportamento, estuda, trabalha dentro, então você já conquistou a confiança, né? Tem essa questão. As outras questões podem envolver os próprios servidores, né? Que é mais delicado também. Mas eu acredito que seja mais a confiar demais, devido a esse processo que ele fica. Não é você chegou e você já conquista a confiança. Não é assim que funciona dentro das unidades. Manuela, eu sei que você quer falar. Não, é porque é muito difícil a gente fazer essa análise, né? A gente desse pode perfil, estar sendo né? leviano falar certas coisas. É muito difícil a gente fazer Que essa às vezes análise. também o perfil vai se desenvolvendo. O que a gente pode te dizer, de uma forma, uma experiência geral que a gente tem, não é nada pontual. Sim. Se foi em relação a Mossoró, a outro ambiente. Com certeza. Primeiro, cada lugar é uma coisa. Eu acho que mas eu entendi bem, e eu acho que a Sulay respondeu bem essa pergunta, por causa disso. Isso é uma questão de quem trabalha com segurança. Sim. Qual que é ou mesmo na sua casa, Vinícius. Se você está acostumado a trancar, tal, você tranca todo dia sua casa, todo dia você tranca, aquele ritual de trancar a sua casa. Com o tempo, você vai cansando. Você vai cansando e fala, acho que... E vai relaxando. Sim. Então é mais ou menos... Não que o pessoal vá relaxando, não é isso. É que é natural essa... Então, às vezes... Que a monotonia leve a isso. Um pequeno vacilo, alguma coisa. Isso pode acontecer, né? Mas vamos dizer que já houve em Marabá, né? Isso eu posso dizer, claro. Já seria a minha próxima pergunta. Não, e está registrado, né? Não estou falando nenhuma coisa. Por exemplo, a gente tinha... Antes disso, todo mês o presídio informava quantas fugas tinham, principalmente do semi-aberto. Por quê? Porque não tinha uma estrutura física também. Era fácil pular o muro. Você não tinha uma quantidade de agentes suficientes para observar. Então, antigamente, se aprendia, por exemplo, para você ter ideia, todo mês
né? A gente recebia, foram apreendidos tantos celulares, foram apreendidos tantas coisas. Depois que houve essa mudança, eu não me lembro a última vez que foi apreendido um Celular, essas Teve, coisas externas sabe? dentro do Internamente, presídio. já foi barrada muita coisa, tá? Então, assim, como a Manuela falou, é difícil a gente falar, o motivo é esse, esse e esse. Né? Traçar O fato perfil é que fixo, né? a gente percebe que há um aperfeiçoamento. Isso eu acho que é de grande importância. Doutor, fugir. Inclusive, agora, antes do carnaval, a gente teve em todo o Brasil, em todas as unidades, um procedimento para busca e apreensão de celulares. E no estado do Pará, a gente não encontrou em nenhuma unidade prisional. Nenhuma aqui no unidade Pará. prisional. Olha aí. Doutor, fugir, sabe-se que fugir do presídio não é um crime. Não é por isso que a comunicação do presídio ao Poder Judiciário para si, então, expedir os mandados de recaptura se faz necessário, então, porque aí se o indivíduo ele é avistado pela polícia na rua, a polícia poderia prendê-lo sem um mandado de recaptura? Olha, é o seguinte, teoricamente não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele é um cidadão que está cumprindo pena. Esse cidadão, ele tem que estar preso, ele já é condenado, tá? Agora, o que acontece? De forma operacional, o mandado é expedido justamente como um aviso nesse caso. Nesse caso, ele é diferente daquele modo que eu falei, da ordem de prisão. Por quê? Porque aí sim é o preso provisório. Aí eu vou tolir a liberdade de uma pessoa que ainda não foi condenada, provisoriamente. Então, teoricamente, aquele que está fora, se você identificou ele, né? Você pode, tanto que se ele pular o muro e está em perseguição, pega ele e traz de volta. Não vai precisar para o juiz perguntar se eu trago ele de volta, certo? Então, agora existe uma expedição do mandado de recaptura por conta dessa questão prática, para chegar a todos. Tanto que hoje nós temos, só aproveitando o ensejo, nós temos um banco nacional, né, de monitoramento de prisões, que agora na verdade é um Banco Nacional de Medidas Penais, ele mudou o nome. Ontem foi lançada uma versão nova, né, que até segundo o CNJ, ontem tive uma reunião com os integrantes lá, né, meu amigo Luiz Geraldo Lanfred, que teve aqui na inauguração do escritório social, Sim. é o juiz lá responsável do CNJ, lembrou uma questão, que esse mecanismo é praticamente inédito, nenhum país tem, pelo menos aqui que se tem notícia, nenhum país tem um mecanismo hoje tão integrado de um controle. Hoje, tanto o judiciário quanto o sistema penal, é possível, nós temos esse controle hoje de quem está preso, de quem não está, quem está sob condicional, quem não está, né? Então, esse foi um avanço muito importante também. Eu queria complementar essa questão de fuga, né? Como eu trabalhei dentro do sistema, eu atendi pessoas recapturadas, naturalmente. E eu, sim, na hora do estudo social, eu perguntava, por que você fugiu? Né? Por que você fugiu? Pessoa que estava no semiaberto, ou seja, já está a um pé de sair definitivamente, então eu não vejo explicação para uma fuga. E aí eu tive as mais diversas explicações. E uma das assim, que eu lembro, que ficou na minha memória foi: Dona Suaí, quando eu saí de saída temporária, eu vi minha mulher e minha filha passando muita necessidade. E eu fui fazer bico de ajudante pedreira, eu fui trabalhar, né? E aí não voltei. Só que aí ele tinha que retornar. A saída temporária é de 7 dias, ele tinha que retornar no Nesse caso aí não dia. foi uma fuga, então. Foi a saída temporária que ele Isso, ganhou o ele não benefício e não retornou, né? Então, acaba sendo- considerou-se Evadido. Ele evadiu. Isso. Ele tinha que retornar. Então, por que ele não retornou? Né? Sim. Então, aí ele falou, eu tinha que dar o leite para minha filha, tinha que comprar arroz, feijão. Mas ele Não tinha que justifique. Não justifica, Não. isso, exatamente. Não justifica. Aí ele tem que cumprir a pena dele. Doutor, inclusive, para quem foge, quais são as penalidades quando volta ao presídio? Então, a princípio, como você mesmo adiantou, Vinícius, não é um crime fugir. Sim. Então, o fato dele fugir não vai dar aumentar a pena. Mas o que acontece? Como nós temos um sistema de progressão de pena, onde o preso tem que cumprir
X% para poder avançar de um do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o De um regime fechado, ao outro. regime ao outro. A primeira penalidade dele vai ser zerar esse tempo. Então, se ele foge, e como a Sulaia disse, do semiaberto, faltava 2 meses para ele ir para o aberto, né? Ele tinha que cumprir 3 anos, faltava só 2 meses. O que vai acontecer? Na hora que ele voltar, zerou. Ele praticamente vai ter que cumprir quase tudo de novo isso. Vai ser um pouco menos, porque vai ser da pena regride, restante. né? Além de regredir, Ao invés de progredir. e ele regride, né? Então ele tem a interrupção da database da progressão e muitas vezes ele fugiu do semiaberto, ele vai regredir para o fechado. Ele tem uma regressão de regime, né? E mais, ele pode ter também, como a gente estava dizendo, o trabalho e o estudo dão direito à remissão. Sim. Né? A cada 3 dias trabalhados, abate 1 dia de pena. E existe solitária? A gente assiste Pra as séries, caso, né? mas não, faz não alguma pra esse coisa, caso, vai não pra direto para a esse- solitária. não é bem para Não é pra esse isso. caso. Ele pode ter algumas sanções internas, tá? Sim. Mas outras não. E além, com relação, ele perde também até 1/3 dos dias remidos, até mais. Pode perder. Tudo que ele remiu, volta também. Então Sim. tem várias penalidades. Não é também assim, não fica de graça também. É porque a maioria das pessoas pensam que volta e daqui a pouco tá de novo. Não é assim, né? Ele é penalizado por isso. Por isso que não vale a pena você fugir. Tem que cumprir a pena completa. Manuela, eu vou te trazer uma batata quente agora. Uma pergunta batata quente. Como conciliar essa assistência ao egresso e aos familiares dele com o fato de para não mandar uma mensagem errada para a sociedade, no sentido de que se ajuda o ex-presidiário e não se ajuda a pessoa que está desempregada e precisando de uma colocação no mercado de trabalho. Como fazer esse trabalho de maneira a transmitir uma mensagem que a sociedade não vá deturpar? Sim. Olha, como o Dr. Caio falou, a gente não olha eles nem como vítima e nem como vilão. A gente trabalha até nos seus processos de fuga presos e do seu artigo, a autorresponsabilização. A gente trabalha isso com ele também, dele se autorresponsabilizar. Mas, assim, a questão, por que trabalhar assistência ao egresso e não assistência a um trabalhador que está desempregado? Assim, é função da SEAP, é nossa função, na verdade está previsto em lei, a assistência à pessoa egressa. A gente precisa fazer isso. Assim, a reinserção social é o trabalho, o estudo intramuros, mas a gente precisa fechar o ciclo também. A gente não pode trabalhar a pessoa dentro da unidade prisional e deixar ela, às vezes, fora do seu município de origem, sem trabalho, sem vínculos familiares, totalmente perdidos. E, assim, a gente faz políticas públicas, quando a gente pensa numa política pública, por que a gente não... tem as usinas da paz, tem a assistência no município, por que o egresso do sistema penitenciário ele não vai diretamente àquele serviço? Porque se a gente está trabalhando com um público que está estigmatizado pela sociedade, a gente precisa fazer políticas públicas afirmativas, né? Por exemplo, assim, a gente tem políticas para mulheres. Por que para mulheres negras? Por que mulheres negras não vão no SUS diretamente? Porque a gente sabe que é um público que não tem acesso por toda uma questão social que vem de muitos anos. Assim é o egresso do sistema penitenciário. A gente precisa fazer políticas públicas específicas, porque senão ele não tem acesso às políticas que a gente já tem no Estado. Qual é a profundidade dessa rede de assistência? Quando a gente fala em assistência, a gente fala em ajudar, né? Qual é a principal tarefa? Assim, eu queria que você resumisse essas tarefas e desse um grau de profundidade para o trabalho que vocês desenvolvem. Porque você mencionou no começo da nossa conversa sobre a emissão de documentos, sobre a questão da reinserção social, ao vínculo social. Se eu puder responder, eu acho que a maior profundidade que a gente dá com o nosso trabalho é a transformação da vida dessa pessoa que é atendida por nós. É isso, Manuela? E não só dessa pessoa, mas
da família dessa pessoa, do vizinho dessa pessoa, do bairro, Da comunidade. Toda a daquela comunidade, né, localidade é toda mudada. Eu já ouvi casos de que, não vou deixar o meu filho brincar com o filho do vizinho porque ele é ex-presidiário, Ah, sim. né? E inclusive está trabalhando atualmente lá na ponte. Olha, eu tenho um Então- egresso atendido pelo escritório social, que na verdade ele começou também a trabalhar no escritório social como bolsista, porque a gente percebeu que o nosso público precisava de uma identificação, uma pessoa que entendesse o que ele estava sentindo quando ele chegasse. Tivesse lugar de fala. Isso, que ele entendesse o que ele estava sentindo quando ele chegasse ao escritório social. E esse egresso fez o Enem e passou, está cursando Direito, numa faculdade particular em Belém. E a partir desse egresso, é isso mesmo que a Sulaí falou, a mãe fez o Enseja, a esposa fez o Enseja e a irmã fez o Enem. Quer dizer, mudou a realidade da família. Afeta não só Sim. essa pessoa, afeta todos ao redor dele, né? Sim, sim. Vamos falar. E é uma situação de ganha-ganha para todo mundo. Com certeza. Eu entendo quando tu fala assim, por que ajudar um egresso do sistema prisional e não um pai de família que é trabalhador? Né? Isso é uma coisa que eu escuto muito. Primeiro, só reforçando, como a Manuela bem falou, não é não ajudar o outro, porque o outro também tem o serviço à disposição. Sim. Acontece que um é o serviço geral, tem assistência social para todo mundo, tem hospital para todo mundo, né? E tem específica para esse público, que é o escritório social. Né? Então, como eu disse, o Estado não pode fazer diferença, ele tem que atender a todos. Né? Às vezes se faz essa confusão, por quê? Porque muitos não conseguem. Né? Então, um cidadão que não é egresso, digamos, está com uma dificuldade, não consegue um emprego, né? Aí ele vê que um ex-presidiário conseguiu o emprego. Aí ele fica impelido a. Mas isso seduzido a cometer um crime para ser egresso, para ser presidiário. Olha, eu garanto que ninguém quer Acredito passar que 2 não. dias, um dia lá dentro, tá? Pessoal, isso aí, né? Porque vai Pensa, ter só lembrar- comida, vai O ter. pessoal já tá esquecendo, salário, Vinícius. né? O pessoal já tá Essas coisas esquecendo, não tem. Vinícius. Já tá esquecendo que já passou o tempo. Mas se puxar um pouquinho da memória, o pessoal na época da pandemia não aguentava ficar dentro das suas próprias casas, né? Então você imagina, né? Então não é bem por aí. Estar dentro né? do sistema prisional não é colônia de férias, né? Você fica dentro de uma cela, você tem horário para acordar, você tem horário para tomar o seu café da manhã, tem o horário do almoço. Ou seja, você ali é disciplinado. Doutor, como a gente está falando nesse assunto de saída, né, as pessoas. A liberdade é um bem, é um direito, né, de todos os cidadãos, garantido constitucionalmente. Mas a partir do momento que ele comete um crime, ele vai ser responsabilizado. Eu queria perguntar a respeito das saídas temporárias. Sim. É um assunto que está em pauta também. O Congresso Nacional decidiu recentemente proibir as saídas temporárias de feriados. Né? Eu queria saber qual é a visão do Poder Judiciário, a sua visão, pelo menos, se não puder compartilhar uma visão do Poder Judiciário a respeito desse tema, e como que pode ficar a situação no ponto de vista do preso, do detento. Olha, é assim, eu posso te dar um ponto de vista científico, com o meu lado de professor, né? Primeiro eu posso dar o ponto de vista jurídico. É o seguinte, se a lei assim vier, assim será, tá? É como quando você aumenta a pena, eu acho que 20 anos é pouco para homicídio. Eu vou aumentar para 30. Não sei se a gente já tem comprovação de que isso não cai o índice do crime, tá? Isso é estudo científico, não tem. Né? Tem que ser outro tipo de coisa, tá? Agora, a saída temporária, aí vai já a minha opinião. Me parece que não vai solucionar o fato de haver menos crimes nas ruas, tá? A única coisa vai ser se transferir, porque a reclamação é que às vezes, ele sai e comete crime. Tem alguns que saem e cometem crime, realmente,
Quando né? acontecem as saidinhas, muito se fala nas redes sociais. Não, a gente Atenção, aquelas mensagens a alarmistas. gente Atenção. tem algumas estatísticas, primeiro, mas a estatística, por exemplo, de Marabá, existe, claro, eu tenho, sempre que saio, eu furtei de novo, tal, eu caí, tal, né? Mas não, é pequeno. Agora, não que eu tô, não, então você está ignorando a vítima, não é isso. A grande questão é a seguinte, que se não houver o trabalho da ressocialização, seja na saidinha, ou seja que ele cumpriu a pena inteira trancada, a pena vai terminar um dia, ele vai voltar e reincidir, né? Então, o ponto não é segurar mais. O ponto, como falou, é conscientizar. Isso vai acontecer. Você vai conseguir conscientizar todos? Não. Nem numa sociedade perfeita você sempre vai ter desde que o mundo é mundo, existe um percentual de infração de crime, né? Então, assim, não vejo como solução. Mas o legislativo está invocado, o judiciário não pode negar a saída hoje dos requisitos. Então foram procurar, se a sociedade está pedindo, foram buscar no legislativo que pode mudar a lei. Vamos aguardar e ver, né, o que isso vai refletir. Esse que é o ponto. Se assim a lei vier, não haverá saidinha. Né? Então não reduz a taxa de crimes cometidos. Marabá sempre tem uma taxa, o senhor mencionou, reduzida, de um número grande, poucos não retornam. Basicamente é o que se deve esse não retorno. Aí eu queria enganchar entre você e a Sulaí para explicarem um pouco para a nossa audiência os fatores que contribuem para que esse detento ele não retorne à unidade prisional. Pois é, como disse, primeiro que essa conscientização, o preso tem que, o apenado tem que se conscientizar que é melhor para ele voltar, isso, que a pena, porque é aquilo. Quando ele chega, ele foge, depois nós fazemos lá, o juiz faz uma audiência de justificação, que é direito de defesa, então ampla defesa ele tem, nem se for para dar a desculpa mais farrapada do mundo tem que ouvir, porque tem que ouvir, né? A grande questão é a seguinte, como eu falei, consequências tem, né? Alguns vêm, e realmente você vê, esse exemplo que a Sulaí falou, acontece, mas não justifica, né? Agora, outros estão esperando a saída realmente para fazer alguma coisa, para ir Então, é essa falta de conscientização do indivíduo, assim como acontece a mesma coisa quando o jovem recebe a seguinte orientação do pai: olha, não vá nesse lugar, né? Porque lá, né, você pode, depois é perigoso, se você sair de lá à noite, né, você volta, a estrada é perigosa, você pode capotar o carro, tal, não estou falando nem de crime, entendeu? Só que o jovem vai e volta, não ouve o pai e capota o carro. Então é a mesma coisa, você fala para o preso: olha, não vá. Alguns você fala assim: não frequente lugares que são complicados. Você tá, e o cara vai para uma festa, bebe um pouco, arruma uma briga. Aí ele pratica lesão corporal, até mata alguém. Vamos ter falado nisso, porque então, a saída temporária, ele é permitido fazer qualquer coisa, andar em qualquer espaço da sociedade? Não, ele sai todo com uma recomendação. Ele tem que se recolher num determinado horário, na casa dele. Tem todo um acompanhamento. Tem que se recolher em casa num horário? Tem, não pode ir em lugar de festa. Bares. Não pode. Shows. Né? Exatamente. Tem uma série, porque ele não está totalmente livre. Ele está condicionado, né? Sim. A gente está lidando com pessoas, né? Assim, a gente tem que deixar isso muito claro. Que assim, a gente tem todo, por exemplo, que a Sulaí falou em relação às fugas. A gente não pode relaxar, a gente, enquanto Estado, não pode relaxar enquanto dos nossos procedimentos operacionais, em relação à segurança. Mas tem pessoas que estão saindo para trabalhar todos os dias e estão voltando para as unidades. Muito bem lembrado. A Manuela tocou num ponto. Você vê, Vinícius, você falou que vem aquele alarme que vai ter saidinha. Você sabe que a maioria desses que estão na saidinha, na verdade, já saem todos os dias. Só que eles saem e voltam. Eles saem para trabalhar e voltam. Dessa vez, eles vão sair e ficar 7 dias sem voltar. Então, a maioria sai. Então, não há por que ter esse temor de que quando houver a saidinha vai ser pior.
Eu estou falando, a sociedade, ela anda. Né? Esse que é o ponto. A questão é que esse pessoal que vai para saidinha, que é a saída temporária, eles já saem para estudar ou trabalhar de alguma forma. Ou seja, eles já estão com o pé dentro da sociedade. A saída temporária, por exemplo, de Natal, Dia dos Pais, é só um momento a mais para ele estar ali junto com a família dele. Em tese, ele deveria estar com a família dele. Mas como seres humanos, né? E se ele não tiver com bom comportamento, porque é um dos requisitos, o diretor do presídio, apoiado pela equipe toda, fornece uma certidão. Ele não vai sair. Sim. Teve um caso interessante falou isso, queria que você falasse de algum caso. Os casos. Vamos Teve um caso praticamente. que eu atendi, que ele falou que ele não tinha retornado da saidinha, porque ele estava esquecido pela justiça. As desculpas esfarrapadas que o Dr. Caio mencionou. Que estava esquecido pela justiça, que não tinha família, não tinha rede de apoio, que não tinha notícia nenhuma do processo dele. E foi recapturado. O interessante de tudo é que eles sempre são recapturados. Sempre são recapturados. Pode demorar 6 meses, 1 ano, mas já tivemos vamos dizer, casos 99% são recapturada 4, 5 anos depois. Bastante. Não tem como você viver sua vida invisível. Você é um cidadão, você tem sua documentação. Então, não vale a pena você fugir e viver escondido na invisibilidade. Doutor Caio, não existiria uma necessidade de se criar um mecanismo, aproveitando-se da tecnologia, para se garantir que esses detentos sejam monitorados durante esse período da saidinha com algum dispositivo? Eles já são. Já são? Eles já são monitorados pelo meio da tornozeleira eletrônica, né? Eles já são monitorados. E como eu disse, está se aperfeiçoando. Não chegamos. Eles conseguem tirar hackear aquele dispositivo? Então, sempre a criatividade, o céu é o limite, né? Então, já consegue, mas só disso é uma infração e depois ele vai responder se fizer isso. Sim. A grande questão é que isso vai se aperfeiçoando. Como eu disse no começo, o principal, a dificuldade é entender qual que é a natureza desse indivíduo, que ele não é nem vilão e nem coitado. E, em segundo lugar, há os recursos materiais. Nós temos hoje várias estações de monitoramento que já foram criadas, a CIMES, né? Só que ainda tem pouco tempo, tem muito que se aperfeiçoar, tem muito que se melhorar na parte de fiscalização ainda. Esse próprio pessoal que sai para trabalhar, sai monitorado, né? Então, hoje nós temos em tempo real, por exemplo, eu tive uma situação. O preso sabe que quando ele sai para trabalhar, ele tem hora para sair, hora para entrar, trajeto, que ele não pode. Eu falo para ele lá, não é para você passar na tua casa, dê uma passadinha em casa. Não, você vai para o trabalho e volta. Sim. Né? E já tive um caso, por exemplo, de um preso que a gente foi pegar. Aí na volta ficou claro que ele ficou 2 horas num lugar lá. Aquele lugar era um bar, meu amigo. Né? Ele ficou no bar. E conseguia se ver ali. Consegue, pelos dados de satélite. Pelo dado de satélite. Falei que era para você não ficar no bar, você está proibido de sair agora. Né? Então agora precisa se aperfeiçoar esse mecanismo ao mesmo tempo e essa conscientização, porque não adianta só. Esse é o trabalho paralelo que eu falo, que não é nem vilão e nem coitado. Sim. Né? E você tem que ao mesmo tempo vigiar, Sim. Né? Tem uma obra do Foucault, Vigiar e Punir, né? Então você tem que vigiar e tem também que punir. A punição, né? Ela existe. Eu quero abrir agora uma discussão aqui que vai ser geral. Vou começar com o senhor. O senhor é juiz de execuções penais. Vez ou outra, familiares dos detentos se manifestam em frente ao fórum, cobrando os mais variados pedidos. Mas um dos pedidos que são mais recorrentes são as questões das visitas, as visitas íntimas que os detentos têm acesso. Como que se dá essa questão? E qual é a finalidade de garantir essa visita aos detentos, doutor? Olha,
Hoje, praticamente, nós não temos visita íntima. Acho que a Manuela está lá na SEAP, que eu Desde Não tem mais. Nós não temos nem não local existe no visita Pará. íntima Em no razão da Pará. No pandemia. Pará. Não, não. Não? Não? Antes Não, foi uma bem coincidência. antes. Não Anulou-se totalmente. temos. não- Agora, Não a grande existe. questão é a seguinte. Por isso os protestos, então. É possível ter visita íntima? É permitido? É proibido? Seria permitido no dia da visita. Uhum. Só que acontece que teria que ter um local próprio, Sim, é. tá? Teria que ter. Aí você. Só que hoje você não tem local próprio para isso. Por isso que antes o pessoal falava atrás no pano. Era no pano, atrás É do pano. né? Né? Hoje você não tem isso nos presídios. Então, assim, a questão é de novo aquela questão. Você vai punir pela falta da visita íntima, isso é uma punição também, a pessoa, isso não está como pena, não tem, Sim. né? Lá, proibir de namorar, não existe essa pena. Existe pena de prisão, restritivo de direito, prestação pecuniária. Proibição de namorar não está no código. Até porque o detento ele mantinha um círculo social e talvez uma vida sexual ativa, e aí chega no presídio Na e... verdade, é uma necessidade Sim. fisiológica de todo ser humano, né? Então, eles sentem a necessidade, mas no Pará não é permitido Não é visita permitido. íntima. E, Manuela, então, agora entrando mais na área da assistência, né, você mexe mais com o egresso, mas eu tenho certeza que você também trabalha e tem essa visão sobre o detento, aquele que já está em cumprimento de pena, não é? Seria garantir também assistência, garantir essas visitas íntimas nos presídios? Sim. Como o doutor Caio falou, a gente precisa primeiro, a gente tem todo um processo, a gente tem que entender historicamente tudo que a gente passou, né? A gente estava num processo de nossas unidades superlotadas, com todas desorganizadas, assim, sem controle. A gente passou por um processo de recuperação, né, do controle, de realmente de organizar a custódia, que foi o que se passou logo no início, e agora a gente está nesse processo de reinserção, né, de trazer essa autorresponsabilização, colocar as pessoas no processo de trabalho, de estudo, e aí a gente precisa realmente estruturar as unidades para poder trazer essa visita íntima, né? Assim, a gente não pode fazer como era feito, tudo de qualquer jeito. A gente precisa, realmente, para a gente garantir direitos... Pular etapas, né? A gente não pode. A gente realmente precisa se estruturar enquanto secretaria, se estruturar no processo de reinserção, fechar esse ciclo para poder garantir, assim, tem todo um estudo, tem todo um diálogo que é feito, porque tu imagina a polêmica que isso vai causar quando no estado do Pará, não, a gente não está aqui negando De forma alguma. ou não, né? Mas assim, a gente precisa estar preparado para fazer isso. Sim, no estado do enquanto Pará, então, secretaria. no estado do Pará, então, Sulaí, não existe em razão dessa falta de adequação estrutural. É o que eu estou entendendo, correto? Sim. Vocês são unânimes em dizer isso. E Sulaí, agora mais dentro ali, na questão mais interna, não existem as visitas íntimas, então como que o preso vai resolver a sua situação? Você tocou no ponto de que é uma necessidade Delicado. fisiológica, é uma questão delicada, sim. Como eu estava lá, né? Eles dão o jeito deles, tanto os homens quanto as mulheres, né? O que ocorre muito... Que não ficam nas mesmas unidades. Né? Não, Que são claro. unidades separadas, com certeza, absoluta, não tem como. Porque se ficassem juntos, eles iam dar um jeito de se encontrar. Não, mas aí dão um jeito Mas entre aí, eles, o que homens, ou eles dão um jeito Pois particularmente? o que ocorre nessa questão? As mulheres, a maioria, tem relações homoafetivas entre elas mesmas. Durante o aprisionamento, elas chegam a casar, entre aspas, assim, vivem em união com a outra mulher, mas quando elas saem, ela vive uma vida heterossexual. Então Uma coisa interessante, Isso é muito comum. uma coisa interessante, Vinícius, é o seguinte, com relação a esse ponto. As mulheres, por isso que a gente está falando de necessidades focadas, né? No presídio feminino, as mulheres recebem pouquíssimas visitas, recebem a relação
Isso é um dado estatístico, Ah. então eu não preciso negar. A mulher costuma ficar ao Né? lado do homem quando ele é preso, mas o mesmo Ou não acontece. Não é acontece. solidário. É justamente o contrário. Às vezes é capaz do homem arrumar mais uma mulher. Hum. Ou ele arrumar a mulher enquanto está lá dentro. Ou mulheres irem Né? brigar para poder visitar. Agora, ao esse contrário, preso. É um não. bom ponto. Contrário. Então, isso reflete muita coisa. Como a Manuela disse, Uma visão sociológica nós histórica. estamos lidando com seres humanos Sim. também. Sim. Né? Então, todos têm suas reações, né, a respeito de determinados comportamentos. Tem até um livro de uma egressa do sistema penitenciário aqui do Pará, Marcelina Mendes, que é Borboletas Enjauladas, que fala muito sobre, são poemas que falam muito dessas relações de afeto entre mulheres no Centro de Recuperação Feminino de Belém. Sim, e querendo ou não, reforça o patriarcado, né? Sim. Aí já no ambiente masculino, no presídio masculino, isso já é muito, vamos dizer, É menor a taxa? muito menor. Eles se mantêm firmes, acho que acredito de outra forma, né? Que eles satisfazem suas necessidades. Sim, sim. Muito diferente do feminino, que elas realmente criam o laço afetivo, não tem vergonha nenhuma de assumir aquele laço afetivo. Né? Já para o masculino, não. Chega a ser uma ofensa você cogitar de que ele está tendo alguma lance com outro detento, né? Mas E essa é uma questão visão até do abandono sociológica que a gente está familiar levantando da aqui, mulher né? aprisionada, ela é surreal. Uhum. O marido abandona, o filho abandona. Raramente vai a mãe. Às vezes até a própria mãe da presa Sim. abandona também. Até os familiares, não é? Porque A questão Vocês da mulher presa, ela é muito delicada. mencionaram essa questão de que o homem recebe visitas, mas a mulher acaba sendo abandonada. Então não há uma reciprocidade, não é? E acaba-se esse laço em razão do cárcere. É cultural, né? Sim. Sim. Que a questão do homem e mulher, ela vai lá para o cárcere também. O O próprio abandono tipo da de mulher delito praticado por continua. homens e mulheres Uhum. se diferencia bastante. Né? Se diferencia muito. Quais são os mais ou menos, qual é mais ou menos o perfil criminoso Então, de vamos cada dizer, gênero? não é um querendo perfil dizer assim? criminoso, digamos, é uma constatação estatística. Estatística. Apenas, é uma Tá. estatística. Então, nós, por exemplo, entre os homens, hoje o crime de roubo do 157 é um dos Homens mais altos. cometem mais. Né? E mulher é pequeno. Né? O que se assemelha é quando envolve droga. Aí temos tanto crime de droga do masculino e feminino. Né? E o das mulheres vai mais, ou normalmente droga, ou um crime contra a vida também, um pouco. Normalmente casos assim, envolvendo emocional, né? Dos homicídios, dificilmente. E então a gente vê bem, estatisticamente, esse perfil também assim, chama atenção, essa diferença entre por quais motivos o homem cumpre pena e por quais motivos a mulher cumpre pena. Doutor Caio, uma discussão também geral, bem ampla, é com relação ao cumprimento da pena. Às vezes a pessoa é condenada por um homicídio, o tribunal do júri resolve condená-lo, o juiz entende, considerando os crimes ou o crime cometido pela dosimetria por uma pena de, vamos lá, 20 anos, mas ele não cumpre os 20 anos, ele sai antes. Sim. E por que acontece Então, isso? justamente porque a gente adota no Brasil o sistema de progressão de penas. Né? O artigo 112 da Lei de Execução Penal, ele traz uma série de percentuais conforme o tipo de crime, se ele é hediondo, se ele não é, se ele é com violência ou se ele é sem violência, se é o cidadão reincidente, se não é, né? Conforme o fato é que todos os crimes praticamente admitem a progressão. Então, ele vai cumprindo um percentual no fechado, depois passa para um segundo percentual no semiaberto e, finalmente, para o regime aberto, ou a questão do livramento condicional também. Né? Então, é por isso que ele não passa todo o tempo encarcerado, que a gente adota esse sistema de progressão segundo a lei. Esse é o nosso Assim Podcast, estamos no episódio 35, com o patrocínio do Sicredi, patrocinador master da nossa iniciativa. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, há mais de 120 anos comprometidos com a vida financeira de nossos associados.
É praticidade, segurança e autonomia que você quer? Então abra sua conta, peça seu cartão Sicredi, conte sempre conosco. Estamos recebendo aqui hoje o juiz de direito, titular da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá, Dr. Caio Marco Berardo, a coordenadora do Escritório Social de Marabá, Sulair Nunes, e a coordenadora de assistência ao egresso e família, Manuela Cavaleira, Manuela Santos, também aqui conosco. Já chegamos aqui ao nosso término do Assim Podcast, episódio 35. Então, eu quero começar contigo, Manuela, agradecer a sua presença aqui conosco. Foi um bate-papo muito bacana, esclarecendo esses pontos que a sociedade precisa conhecer mais. Obrigado. Obrigada, Vinícius. Fique à vontade. Qualquer dúvida que vocês tenham, assim, qualquer questão em relação ao sistema, à assistência ao egresso, podem contar com a gente, que a gente está disponível sempre. Sulair, grato pela sua presença aqui no Assim Podcast, e o espaço fica sempre aberto. Não, obrigada. Eu gostaria de dizer que hoje, no Escritório Social de Marabá, temos mais de 22 egressos que estão atuando no mercado de trabalho, que estão mudando suas vidas, outros que estão estudando, né? É um público que ele tem uma cicatriz na vida dele, né, de aprisionamento, público difícil. Tem questões políticas, né? Mas eu agradeço o convite e sei que a Assim é uma parceira, porque ela pensa de forma geral, né, na sociedade. Então, muito obrigada. Inclusive, nós estivemos lá, eu, enquanto diretor, o presidente João Tatagiba, estivemos na inauguração do escritório social lá há 9 meses aqui no Procon, né? Então, estamos aí sempre atentos. Desafio, com certeza. Desafio, né? É um assunto novo, querendo ou não, é atual e é necessário, porque imagina, só se sai e joga na sociedade, né? Então, é um local para ter um acolhimento, ter uma orientação, um caminho. Não é para todos, com certeza não é para todos, porque sim, existe aquele que ele quer retornar, infelizmente ele quer voltar para o crime. E esse não é o nosso público, não temos interesse nele. Temos interesse naquele que quer mudar a sua vida, a vida da sua família, sua comunidade ali, do seu bairro. Né? Doutor Caio, agradecer a sua participação aqui conosco, hoje esclarecendo esses pontos para a nossa audiência aqui do Assim Podcast. E conte sempre conosco. Não, obrigado novamente, Vinícius. Agradeço novamente aí a instituição, o presidente João Tatagiba. Aqui em Marabá, eu estou à disposição também, porque sempre precisarem. Aproveitando aí, nós estamos nesse assunto de execução penal em bons tempos no Tribunal de Justiça também, que nossa atual presidente, a desembargadora Nazaré Gouveia, que tem feito uma ótima gestão, foi durante muito tempo juíza da execução penal em Belém também. Ela vem, então ela tem uma sensibilidade também com esse assunto, né? A gente tem cada vez mais procurado aí dar efetividade a essa questão, que lá nós não trabalhamos com simplesmente processos, nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com vidas, né? Seja de um egresso, ou o Poder Judiciário também, quando vê uma questão de uma criança, né? A questão quando ele vê 2 pessoas com desentendimento e vai procurar sempre conciliar ou resolver esse problema. O Judiciário sempre estará aí para isso, para servir a sociedade. Muito obrigado à nossa equipe aqui do Assim Podcast, sempre garantindo o melhor da imagem, o melhor som para você que está aí do outro lado. E um agradecimento muito especial a você que nos acompanha aqui toda quarta-feira no canal da Assim no YouTube. Se você ainda não é inscrito do nosso canal, aproveite, inscreva-se, ative o sininho de notificações e não perca as atualizações do que acontece de mais importante no âmbito empresarial no nosso município. O nosso tchau e até a próxima semana aqui no canal da Assim no YouTube. Nós já estamos esperando você. Até lá.